que Deus escolheu para estar na frente desse povo. Interessante os critérios de Deus. Deus tem critérios para escolher bem diferentes dos nossos critérios atuais. Deus escolhe uma outra ótica. Quando você trabalha numa empresa, você foi escolhido por essa empresa porque a empresa seguiu alguns critérios ou não seguiu alguns critérios. Quando você casa com alguém, você tem alguns critérios para escolher a pessoa para você casar. São critérios que nós precisamos considerar, queridos. Nós até estabelecemos as nossas amizades por alguns critérios. Você não coloca qualquer tipo de pessoa no seu convívio social. Não é qualquer tipo de pessoa, por exemplo, que frequenta a tua casa. Não é qualquer tipo de pessoa que você convida para almoçar na tua casa, porque você tem alguns critérios para escolher essas pessoas. Você seleciona essas pessoas. Agora Deus, para escolher, Deus tem um critério muito diferente do nosso. Deus, Ele olhou e viu em Israel um homem chamado Jefté. E Deus escolhe Jefté. O interessante é que a Bíblia, quando fala sobre Jefté, nós não temos muitas informações sobre ele. Nós podemos tirar algumas conclusões olhando para aquilo que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz de Jefté, no seu primeiro versículo, quando fala sobre ele, já dá uma pregação. Porque aí no versículo 1, no capítulo 11, fala que era Jefté o gileadita. E quando a Bíblia fala, ela fala que ele era um homem valente e valoroso. Era um homem que tinha na sua personalidade, ele tinha como característica muito forte a valentia. Ele era um homem que não tinha medo. Ele era um homem que, quando tomava atitude, ele não tomava atitudes com sentimentos de medo, de covardia. Pelo contrário, ele era um homem valente. E o sentido dessa valentia que eu vejo em Jefté não é aquela valentia da pessoa ser agressiva, da pessoa estar no trânsito e brigando com um e com o outro. Não. O sentido de valentia que eu vejo em Jefté é aquela valentia de um homem que crê em Deus, crê no Senhor, a tal ponto que, ainda que as circunstâncias sejam adversas, ele tem fé para dar o primeiro passo, porque ele sabe que quando ele dá o primeiro passo, o Senhor dá o segundo passo junto com ele. Ele acredita em Deus, ele acredita na provisão do Senhor. E eu vejo a valentia de Jefté nesse sentido. Diz que ele era um homem valoroso. E quando nós falamos que alguém é valoroso, nós estamos dizendo que essa pessoa, por mais que ela tenha defeitos, ela tem muitas qualidades, e são qualidades que nós consideramos. Jefté era um homem de muitas qualidades. Jefté era um homem que ele tinha nele muitas qualidades, muitos adjetivos bons. Mas a Bíblia vai dizer uma vírgula e um porém na vida de Jefté. E quando você vê uma vírgula e você vê um porém na vida de alguém, quando você fala de algo, olha, esse carro é bom, ele é muito bom esse carro, porém, pode esperar que aí vem alguma bucha. Fulano de tal, ele é uma boa pessoa, porém, você até desanima. Quando você começa a se interessar por alguém, por um namoro, e aí falando, como que esse fulano não é? Quero namorar com ele, namorar com ela. Uma pessoa legal, bacana, porém, já fala aí. Esse porém assusta. Quem entendeu? Diga amém. Que dependendo do que você fala, desconstrói tudo que você falou antes. Pessoa é legal, é uma pessoa honesta, porém, sei lá,
é mentiroso. Você vai falar, se for mentiroso, é infiel nos compromissos, no relacionamento, é infiel, então não dá. É descompromissado com Deus, como eu vou me relacionar com uma pessoa dessa? Então esse porém, irmãos, pega. E a Bíblia fala o porém que era na vida de Jefté. Qual é o porém dele? Aí está dizendo, ele era filho de uma prostituta. Ele era filho de uma prostituta. O pai dele teve um relacionamento extraconjugal e teve um filho com essa prostituta, e ele ficou com pena da criança, foi lá, pegou a criança da mãe e levou para morar dentro da casa. Foi isso. A história de Jefté é essa, de um homem que teve um relacionamento extraconjugal, pulou a cerca, traiu a mulher com uma prostituta, e teve pena da criança, pegou a criança e trouxe para casa. Chegou para a esposa e falou, olha, o que aconteceu foi isso, isso e isso, e aqui está esta criança, e nós vamos criar essa criança. E a mulher olha e fala, como é que é isso mesmo, aqui, esse menino aqui, eu tive ele lá na rua da prostituição, na rua tal, eu tive lá, e eu fiz uma besteira, tive um relacionamento com uma mulher, ela engravidou, está aqui o menino, é minha cara, é o meu filho, eu vou criar esse menino aqui em casa. E a mulher vai falar o quê? Hoje em dia é diferente a nossa cultura, né? Nessa época aqui, irmãos, é uma outra cultura. A gente tem que ler a Bíblia com um olhar da cultura da época. Quem entendeu? Diga amém. Nessa época aqui os caras tinham mais de uma mulher. Então ele ter um filho em casa de uma outra mulher não era muita coisa não. Só que na situação, só que ter sido filho de uma prostituta, isso lhe trazia problemas. Isso lhe trazia alguns preconceitos. Isso lhe trazia sérios problemas. E Jefté cresce com outros irmãos. E era tudo bem no relacionamento enquanto eles eram crianças. Mas quando chegou na fase de jovem, e eles perceberam que Jefté tinha um cabelo diferente, Jefté tinha a cor da pele diferente. Você sabe que o menino tem uma forte tendência a parecer com a mãe. E parecia a cara da mãe. Eles olhavam assim, por que esse menino é diferente, pai? Por que esse menino aqui ele não parece com a gente? E o pai falou, olha, sabe o que é? Ele não é filho da sua mãe. E contou para os filhos, achando que não teria problema. E a Bíblia diz, no versículo 2, que depois que os filhos já eram maiores, os filhos sendo já grandes, eles foram contra Jefté. E disseram para ele, não entrarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. O que eles fizeram, pastor? Eles expulsaram Jefté de casa. Diga comigo, eles expulsaram. Mas diga, eles expulsaram Jefté de sua casa. Eles disseram, Jefté, pega as suas coisas e suma daqui. Pega as suas coisas e desapareça dessa casa. Pega as suas coisas e suma daqui. Porque nós não queremos você aqui na nossa casa. Porque no dia que o nosso pai morrer, você não vai herdar junto com todos. Mas por que? Não tenho culpa. O problema é seu. Ah, mas eu não escolhi nascer, eu não pedi para nascer. Sabe aquelas musiquinhas de final de ano? Aquelas musiquinhas, né? Eu não pedi para nascer. Não tem problema, você vai embora. Aqui você não vai herdar. E Jefté, mesmo sem ter culpa, ele teve que pegar as coisas dele e ir embora. E nessa saída, e nessa expulsão da sua casa, existia
existia um agir de Deus já preparado nos céus para a vida de Jefité. Olha para mim, porque eu vou te dizer uma verdade nessa noite. Eu não sei o que está acontecendo com você, eu não sei quais são os problemas que você está envolvido, só que existe uma verdade, uma conspiração de Deus ao teu favor. Não sei o que vai acontecer, só que tem algo de Deus já preparado no céu para ser derramado na minha e na tua vida. Por isso diga amém e aplauda ao Senhor e glorifique a Deus. Adora ao Senhor. Ele não discute, a Bíblia não vai falar isso. Diz o versículo 3, ele foge de diante dos seus irmãos, ele vai para uma outra terra, uma terra chamada Tobi, uma terra afastada de lá. E homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíram com ele. Jefté vai morar em uma espécie de subúrbio. Ele vai morar em uma espécie de periferia, onde homens levianos, onde homens descompromissados, onde homens rejeitados e também excluídos, de certa forma, dos seus meios, começaram a andar com Jefté. Jefté estava agora cercado de pessoas piores, com a situação pior do que a situação dele, porque eram homens descompromissados com a sociedade e com Deus. Haja visto que eles estavam na época dos juízes, que era muito normal a pessoa ser longe de Deus. Jefté agora se vê cercado de homens problemáticos, de homens traumatizados, de homens que estavam numa vida pior do que a dele. E saiu com Jefté. Sabe o que é isso? Era uma espécie de quadrilha, era uma espécie de bando que eles andavam. E as histórias de Jefté começaram a se espalhar. E diziam que Jefté, ele era um líder de um grupo que causava medo, que as pessoas respeitavam. Jefté começa agora a liderar um povo. E o interessante é que Jefté estando cercado de pessoas que não tinham compromisso com Deus, mesmo eles estando cercados de pessoas que não eram íntegras com Deus, ele se manteve no seu compromisso com o Senhor. Algumas pessoas dizem que, mas é porque eu trabalho num lugar, pastor, onde as pessoas não servem a Deus. Eu trabalho num lugar onde dá horário, o pessoal vai lá para o bar, beber e jogar a conversa fora. Sabe, pastor, eu me sinto tentado a ir lá como se diz aí, o happy hour com eles. Sabe, eu me sinto tentado. Eu estudo numa escola, eu estudo numa faculdade, onde dá um horário, todo mundo sai e todo mundo vai lá para um bar.